Sim. Então, gente, a gente está fazendo o estudo de Mateus, nós estamos estudando aí a prisão de Jesus, né? E é a última reunião do semestre que a gente vai poder encerrar, pelo menos ficar nesse ponto, né? Então, hoje nós vamos encerrar a prisão de Jesus. Então, vamos lá. E a gente vai voltar quando? Segunda, primeira semana de fevereiro? Tem que olhar a data. A turminha de quarta-feira à noite da Tidinha só volta em fevereiro. A gente volta, eu acho que é 14, é 12 na segunda e 14. Então, lê para nós. Tá bom. Isso. Semana do dia 12 volta todo mundo. É isso aí. E Janeiro. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e varapaus, enviada pelos principais sacerdotes e pelos anciãos do povo. E o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: que eu beijar é esse, prendei. E logo aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo, o sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse: embanha tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão: saístes como para um salteador, com espadas e varapaus para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos, deixando, fugiram. Então, gente, eu devo falar para vocês. Então, a gente já começa, a gente parou aqui, né? É, então, olha que interessante. Quem puxou a espada? não sei. Eu fiquei pensando. Como é que a gente sabe que é Pedro? Quem contou? Quem Assim, né? Aonde? Em Lucas? Hã? Seria vamos dizer, mas Jesus, você lembra, se a gente for no slide, Jesus volta para perto dos outros. Ó, aqui, ó. Jesus, aqui, ó. Aqui, ó, o versículo antes desse, que não está aqui, porque ele estava orando com os três, né? E depois ele fala: vem que se aproxima o que me trai. Então ele saiu dali e foi para perto dos outros 11, para completar os 11. Então não precisava ser os três, não, mas é o versículo antes desse aqui, ó. Eu achei que estava aqui, que ele falava: levanta e vai que aproxima o que me trai. Então vai até os discípulos E aí, ó. diz, né? Eis que está próximo a hora que o dom está entregue nas mãos dos pecadores. Exatamente. Então ele vai até os Vai até os discípulos. outros. Aí poderia ser qualquer um. Aí, gente, o que que acontece? Em Lucas tem um pouquinho mais de informação para nós. Vocês conseguem perceber ali que Lucas dá um pouquinho mais de informação? O que o Lucas E acrescenta? vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram: Senhor, feriremos a espada? Quer dizer, eles estão pedindo Vamos permissão reagir? para reagir? Então não era só Pedro que estava com espada. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha direita. E respondendo, Jesus disse: deixai isso, basta. E tocando-lhe a orelha, curou. Isso. Então, gente, por que que é importante saber que Jesus curou a orelha? Jesus.
Porque Hã? ele tinha o poder de fazer o que ele quisesse. Se ele quisesse, igual ele falou, Deus mandava uma legião e ele saía e sumia dali. Mas ele É, tinha que cumprir. mas ele quer dizer, também, mas ele tem 3 anos que ele está provando que ele tem poder. Mas né, eu não estou questionando por que que ele curou. Eu estou falando por que que é importante eles contarem para a gente que curou. Porque A pergunta eu não soube fazer, que Mateus não põe essa informação, uhum. mas Lucas põe. Por que que Lucas achou importante dessa informação, gente? Porque se você olhar só Mateus, você pergunta assim, uai, ele cortou a orelha do cara que vem em nome das autoridades e ficou por isso mesmo. Por que que ele foi preso? Não, Jesus curou, né? Jesus curou porque aquela ação não era para ser feita, ia ocasionar todo um processo para o Pedro. Ele também não queria que ninguém saísse prejudicado com a prisão dele, só ele que ia assumir, né? Mas é importante a gente saber, senão você não fica entendendo por que que Pedro não foi preso. Mas ele falou, né, que inferno principal. Não, vou chegar lá, calma aí. Aqui nós estamos vendo os homens, e chega um monte de policial aqui para me prender, né? Para prender Jesus. E aí Pedro pega a espada e machuca um deles e Pedro não vai preso? Sim, alguma coisa. Mas não aconteceu por quê? Porque Jesus curou a orelha. É claro que não decepou a orelha, deve ter pegado um corte, Jesus curou. Assunto ali. Aí Jesus fala: deixa os discípulos de quieto. Não se diz, é a mim. É. Como é que chama esse servo aí? Não está escrito aí, não, mas todo mundo sabe. Isso. Essas duas informações, gente, quem conta para nós é João, tá? Que foi Pedro e que, e que, o servo chama Mal. Como a gente. Malcos? Mal. Malcom. Ah, Malco. Malcom. Malco. Marcelo, ele sabe o nome de todo mundo. Então, por que que eu não trouxe? Porque o Evangelho de João, a gente tem que estudar ele à parte, tá? Então, a gente não mistura com os sinópticos. Mas como todo mundo sabe essa informação, eu acho que é importante você saber de onde que vem isso, tá? Então, é isso. Alguém quer falar alguma coisa aqui? Você Tem já alguém? saber, não é de quem ele já sabe. Alguém quer acrescentar alguma coisa aqui? Eu podemos ir para frente. Temos, né? Então, vamos lá. Ah, sim. Aí agora vai em você, Vânia. Vamos lá. Ok. Não, porque eu acho que não escuta aqui, não. Porque senão acho que a gravação não pode. Então vai você. Então Jesus disse: embainha a tua espada, porque todos os que lançarem. Baixo? Não, é aquela primeira mesmo. Todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerá. O que que acontece? A gente lê a passagem toda e depois nós vamos cortando ela para a gente comentando versículo por versículo. Então, gente, aí aqui eu entro. Aqui o que que acontece? Esse aqui é o que Jesus disse. O que que eu trouxe para vocês? Que essa mesma ordem já aparece em Gênesis, quando o primeiro crime da humanidade, qual foi? Caim matou Abel. Aí Deus fala isso: quem derramar o sangue do homem, pelo homem, o seu sangue será derramado. Porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Então já aparece no primeiro livro da Gênesis. E vai aparecer no último, Apocalipse. Ó, se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morta. Mas isso aqui dá um tilt na cabeça da gente terrível, porque a lei não é exatamente assim. Vocês concordam que isso aqui é a lei italiana? Mas Jesus falou, e aí, né? Aí que está a questão. Tem que ter um pouco de licença poética, porque ele podia falar, estava ouvindo para ele também, né? Porque se a gente for levar ao pé da letra essa última parte, por exemplo,
Então, um Deus meio que vingativo, ou alguma coisa assim, né? Se você matou alguém, você não pode se redimir, você vai ter que morrer por alguém. E não é bem assim. Não, não é bem assim mesmo. Não é mesmo. Aí vão entender, então, né, gente? A gente tem que procurar solução para isso. Então, essa passagem vai ser citada aqui, mas eu vou falar o contexto, tá? O que que acontece aqui? Oi, gente. Eu acho que eu trouxe o livro errado. Você está grávida? Tá gravado? Tá gravando. Eu acho que eu trouxe o livro errado. Porque eu acho que isso é do livro Consolador, quem está respondendo é Ana. Pode dar uma olhada. É o livro dos Espíritos? Você quer que eu pegue o Consolador aqui? Olha para mim se é o Consolador, Tá. que agora deu um tilt aí. Espera aí. É o livro dos Espíritos? Que agora, gente, é que me veio um negócio que eu troquei a imagem, sabe? Mas porque eu guardei que era. Então, então lê para nós, que é independente, nós só temos que corrigir a informação. Disse Jesus: quem matou com a espada, pela espada, Livro perecerá. dos Espíritos mesmo. É dos Espíritos mesmo? Acabei de ver aqui agora. Obrigada, tá certo, então, gente. Essas palavras não consagram a pena de talião, e, assim, a morte dada ao assassino não constitui uma aplicação dessa pena? Vocês entenderam a pergunta? Ele está falando assim, ó, "Ai, se a lei é essa, então por que que a gente não dá pena de morte para o assassino? Ele não matou? Então vamos nós matar ele. Onde que eu vou achar no Consolador? Nós já achamos, é livro dos Espíritos mesmo. Ah, Continua aí, Clara. Tomai cuidado, tende-vos enganado a respeito dessas palavras, como acerca de muitas outras. A pena de talião é a justiça de Deus. É Deus que a aplica. Todos vós sofreis essa pena a cada instante, pois que sois punidos naquilo em que haveis pecado, nessa existência ou em outra. Então vamos com calma, gente. Ele fala, primeiro, ninguém te deu autorização para você aplicar a lei de Deus. Isso aqui faz parte da lei de Deus. Então, quem aplica é Deus, não é tu. Então, acabou com a pena de morte. É isso aí, né? Aí ele vai falar isso aí, ó, gente. A cada instante a gente sente isso. Como? Por exemplo, eu trato mal Patrícia, a Patrícia automaticamente reage à maneira como eu tratei com ela, eu colho o fruto que eu plantei. Não é? Isso acontece o tempo inteiro, que depende do que você plantou, você colhe. Mas aqui tem uma pequena questão, a justiça de Deus. Qual que é o problema disso, gente? O entendimento disso aqui, a gente tem que vir um pouquinho mais para frente, é o que Leon Diniz diz. Deus é uno e absoluto. E a lei é de amor, de justiça e caridade. O que é ser uno? Não é único, ele é uno. Qual que é a diferença entre ser uno e ser único? ele é indivisível, né? Não existe o bem e o mal, não existe nada. Ele é único, ele é uma coisa só, amor. Você imagina, gente, que é como se fosse uma trama de tecido. Então, o amor, a justiça e a caridade. Isso tudo está presente em Deus. Eu não posso falar assim, ó, esse ato de Deus foi de justiça. Esse ato de Deus foi de amor. Não tem como. Então, em cada ato dele, ele é uno, porque em cada ato dele tem tudo. Tem a justiça, o amor e a caridade. Eu não consigo diferenciar. Até aqui foi a justiça e aqui começa o amor. Não tem como. Por isso é que ele é uno. Ele é um bloco uniforme, que eu não consigo separar. Somos nós que somos assim. Ou eu sou amorosa ou eu sou rígida. Eu não sei colocar autoridade amorosamente. Eu tenho dificuldade de fazer isso. Ou eu bato ou eu adulo demais. Esse equilíbrio é coisa difícil para nós. Então, às vezes, é difícil a gente entender. Então, não tem como Deus ser só justiça.
Entendeu, gente? Deus é uno e trino, né? Não, trino já tem negócio bem complicado nesse trino aí. Vamos no Não, Deus não é trino, mas aí que está o problema. No livro Consolador, Emmanuel dá a entender que esse trino tem a ver com uma experiência espiritual, tá? Que é o que a igreja oriental chama de pericocele. É uma dança, então é uma experiência. Mas aí ele fala lá, não justifica discussões, divisões dentro da igreja por causa disso. Então, a gente falar que é, nós não podemos falar que não é. Tá bom? Vamos ficar com o Uno. Não, não. Quer dizer que eu estou vivendo uma experiência espiritual com Deus, eu não sei traduzir em palavras, e eu falo isso tentando pôr em palavras, mas Deus não é trino, não é, gente. Ele é uno, é único, mas tem algo dessa comunhão com Deus que eu não tem como traduzir em palavras. E alguém traduziu assim. E aí todo mundo que não teve a experiência interpreta errado. O dia que você tiver... A Santa Teresa de Ávila, gente, você vai ler o livro dela, ela fala do castelo interior, e vai, e ela chega no trono do rei, que é a comunhão com Deus, e vai, que essa mulher tem êxtase, volta em comunhão. Aí uma hora ela fala assim, agora eu entendi a Trindade. Olha bem. E ela não conseguiu falar. Foi uma experiência dela. Então, não é crime, tá? É uma maneira de expressar uma experiência espiritual. Como que é, não sei. O dia que eu tiver, eu conto. Eu também não vou saber contar. Tem que ver se É. Então, é isso. Aí está continuando. Aí começa ali naquele ali, ó. Ele. Não, pode continuar. Ela vai voltando, ela está gostando. Aquele que foi causa do sofrimento para os seus semelhantes virá a achar-se numa condição em que sofrerá o que tenha feito que sofrerá o que tenha feito sofrer. Este é o sentido das palavras de Jesus. Mas não vos disse ele também: perdoai aos vossos inimigos? E não vos ensinou a pedir a Deus que vos perdoe as ofensas como houverdes vós mesmos perdoado? Isto é, na mesma proporção em que houverdes perdoado, compreendei-o bem. Entendeu, gente? Então, não é a lei de Italião. Agora, o que que ele fala de interessante? Que essa lei age dentro de mim e que, à medida que eu consigo perdoar o outro, eu consigo perdão para mim. Porque a minha mente é uma coisa só. A lei que eu aplico nela, eu aplico em mim. Como eu não perdoo ela, eu não me perdoo e aplico a lei de Italião em mim. Mas não é que a lei é assim. Alguém quer falar E alguma nesse coisa? momento que a gente usa a lei de talião na gente, é inconsciente, né? Porque a gente Inconsciente. nunca vai ficar pensando, eu estou errado, porque até pelo contrário, o ego faz com que a gente ache que está tudo certo, né? Que está tudo certo, mas é inconsciente. O sofrimento pratical nós mesmos, todo mundo está preso num umbral, já fez, é autoimposto. Autoimposto. Que você percebe as ações das suas posições. E principalmente eu fugindo da responsabilidade. É esse que é o problema. O problema de eu ir parar num umbral, gente, não é porque eu errei. É porque eu não quero assumir a responsabilidade do que eu fiz. Então, o que que acontece? Eu me defronto com as minhas próprias criações. Mas não é Deus fazendo isso comigo. Aí que está o problema. A consciência, né? Daquela. Porque, por exemplo, existem muitos espíritos que vão para o umbral, seja causas variadas, né? Então, por exemplo, o suicídio, né? Que a pessoa depois se suicidar, vai para o umbral, Não não necessariamente. necessariamente, mas assim, enfim. Um exemplo. Existe esse caso e com o arrependimento dela, ela consegue sair desse ambiente
e conseguir evoluir esses pontos, né? Enfim, atrair os mentores, os armas espirituais para ela conseguir. É Agora que porque tem uma consciência. Pois é, mas é porque o suicídio não é um bom exemplo, gente, porque depende do porquê você suicidou. Você pode estar num momento de perda, vamos dizer assim, de um desespero tão grande, de quase uma loucura. Então, a pessoa está um doente, entendeu? E tem aquele outro que planejou, que quer fugir, entendeu? Então, são aspectos muito. Um é um doente, o outro é um rebelde. Então, não dá. Não, mas vamos pôr uma pessoa qualquer, o exemplo está perfeito. É isso aí. Então, vamos lá. Então Jesus disse-lhe: Embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Então, o que é legião, né? Aqui, ó, porque a legião romana, cada legião tinha entre 3.000 e 6.000 soldados, dependendo da época do Império Romano. Então, são 12 vezes 3.000, tá, gente? Quer dizer, está querendo dizer que é um exército muito grande. Então, qual que é a implicação disso aqui? Quando eu coloco a culpa no judeu da morte de Jesus, eu estou dizendo que 71 homens é capaz de matar o coordenador, o governador do planeta. Ele é um fraco. Eu tiro de Jesus a doação que ele fez, a doação da própria vida por amor, foi uma decisão dele. Eu não estou tirando a responsabilidade individual, mas filosoficamente você destrói o sentido da cruz. Então você está dizendo que um homem que governa o planeta inteiro, bastou 12 homens sem uma espada, acabou com a autoridade dele e com o plano dele e com todo o projeto de vida dele? Como assim? Isso é muito grave, gente. Você destrói o sentido todo da cruz. Mais uma vez, eu não estou tirando a responsabilidade individual de quem estava envolvido. Qual que é o problema disso, gente? Que a gente olha isso aqui e raciocina conosco. Quem tinha 12 legião de anjos, coisa nenhuma, por quê? Porque a gente acha que Jesus usa o poder como nós. Porque Judas contava com isso. Que hora que Jesus fosse, como diz, a água batesse na bunda, ou aperto ficasse, ele ia usar o poder dele. Como qualquer um de nós fazia, só que Jesus não é nós. Entendeu? Aí que está o problema. Então a gente pensa assim, ele tem uma legião, e por que ele não usou? Ele deixou ser maltratado e não usou. Isso para nós é loucura. Por isso é que Paulo fala, a cruz é loucura para os gregos. Então, para nós que somos a população, isso é loucura. Como que ele tinha um exército e não usou para se defender? Mas para a gente é loucura? Eu não acho É loucura. loucura, É sim. É a lei que foi se cumprir. Ele tinha que passar por aquilo. Se Deus quisesse, Deus tinha. Tinha não. Não, que eu falo assim, ele não ia usar dos poderes dele. Se Deus Se o pessoal quisesse tivesse também, entendido ele o tinha projeto, consertado a terra. tivesse Então eu Eu não vejo assim. Eu estou colocando para você, gente, o problema nosso para entender o sentido da cruz. Sim. Pode falar. A partir do momento que a gente entende que, vamos supor, Jesus faria esse uso e mataria todo mundo. Ele, na consciência mais ampla que ele tem de tudo, ele estaria privando aquelas 70 pessoas de terem mais provas, de terem expiações, de poder se aprimorar, de poder se arrepender por aquilo que fizeram. E isso, para ele, é muito mais doloroso, vamos dizer assim, do que a própria cruz. Se ele privasse aqueles espíritos em crescimento de uma oportunidade de... Né, E o que reagir. faz de Jesus diferente de nós, gente, que ele não usa os mesmos instrumentos nós. Isso vale para nós na nossa vida. Porque a gente vê pessoas combatendo o mal com o mesmo instrumento do mal. Aí você usa mentira, você usa enganação, você usa trapaça para fazer o bem. Você usa violência para fazer o bem. Como é que isso pode ser o bem?
E se ele Mas a gente não tivesse feito enxerga isso. isso, e se ele tivesse feito isso, tudo que ele veio ensinar antes teria sido perdido. Porque como que a Exatamente. gente ia entender se não tivesse esse final, né? Eu entendo bem, assim. Entendeu, gente? Então, a gente vai aprendendo que não basta o meu objetivo ser bom. Os meios que eu emprego para conseguir meus objetivos é que define que ele é bom. Então, o que que acontece? Eu trouxe para vocês esse exemplo aqui, primeiro do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele está comentando o sermão profético e está em Mateus 24, tá? Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e, semelhantes à estrela cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos céus. Então, isso aqui é o Espírito de verdade, que é Jesus. Está fazendo o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, e ele está comentando o sermão profético que fala que as estrelas irão cair do céu, a lua escurecerá e o sol apagará. E ele está explicando para nós o símbolo que isso significa, tá? Então, o sol é o evangelho, a igreja eclipsou, a igreja é a lua, aquela que deveria refletir o sol, que é o evangelho, se apagaram. Foi quando a gente entrou nos momentos de treva da igreja, com Inquisição, com cruzadas e etc. Entendeu? E aí ele fala que as estrelas vão cair do céu. Então ele explica aqui, ó, que os espíritos do Senhor, que são, ou seja, virtudes do céu, são tudo espírito melhor que nós. Espírito bom. Qual imenso exército, por isso que eu trouxe. São um exército. Por quê? Porque tem uma organização, tem uma hierarquia, segue ordem, mas eles não usam espada. Se movimenta sob as ordens divinas e vão nascer em vários pontos do planeta. Espalhação por toda a superfície da Terra. É a renovação da nova geração. Vai se espalhar em vários pontos. Aonde que eles vão nascer? Minha filha, só Deus sabe. Pode ser na sua casa, não sei. É espalhar por toda a Terra. Olha aí. Semelhantes a estrelas cadentes, que ou seja, uma luz que cai no abismo, né, gente? Vou falar sério. Se eles são iluminados, eles estavam em outro lugar melhor. Aí cai aqui, ó, no meio do abismo que somos nós. Vem iluminar Tombão, os né? caminhos e abrir os olhos aos céus. Ok? Então, existe um exército. Só que a maneira de renovar o mundo não é guerra. Mas a gente tem, eu trouxe mais um exemplo para vocês do Eliseu. Então, o exemplo que eu trouxe é o seguinte: o reino de Israel foi dividido em dois, o reino do norte e o reino do sul. Existe a Síria e existe Síria. Eu estou falando de Síria, é um país e a Síria é outro, tá? É porque a gente fala, é Síria. Resolve atacar Israel. E Eliseu é o profeta da época. Vamos ver o que acontece. E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com os seus servos, dizendo: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus Que é Elias. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Por isso, o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe dissera, e de que o tinha avisado. E se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria. Chamou seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos servos: não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu está em Israel. Faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. Então, gente, o rei sírio resolve atacar Israel. Aí o que acontece? Eliseu avisa para o rei de Israel: ó, o teu inimigo vai estar em tal lugar, assim, assim, denunciar.
Entendeu? Aí, de novo, ele tentava fazer, como é que se diz? Uma campana, tucaia. uma tucaia, né? Aí ficava lá esperando, o Eliseu avisava para o rei de sair, ó, tá em tal lugar, e desviar. Foi acontecendo uma, duas vezes. O que que o rei da Síria pensou? Nós temos um dedo duro aqui, um traidor, que está contando para ele para onde eu vou. Quando chego lá, não acho ninguém. Aí ele fala, não, é o Eliseu que está fazendo isso. O Eliseu vê tudo que você conversa no seu quarto, ou seja, tudo que o senhor pensa na intimidade, o Eliseu sabe, né? Aí, vamos ver, né? E ele disse: Vai e vê onde ele está, para que enviar e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: Eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que o exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o servo lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então, o rei falou, vai lá e busca esse Eliseu para mim. O rei da Sé, traz esse homem aqui. Aí nós sabemos onde ele está. Foram lá, Dotã, cercaram a cidade, o servo do profeta levanta cedo e vê a cidade cercada. Chega para Eliseu apavorado. Eliseu, fica calmo, meu filho, porque nós temos, os que estão com nós é maior que eles. Então ele ora e o servo consegue ver os exércitos celestiais que estavam em defesa da cidade. É claro, gente, que o que ele viu, ele traduziu de acordo com a cultura dele. Carro de fogo. O que é um carro de fogo? É a imagem mais próxima da cultura dele que ele conseguiu trazer. Cavalos e carro de fogo. Era um trem meio iluminado, que movimentava. A gente traduz, hoje, se a gente visse a mesma coisa, talvez a gente traduzisse de outra maneira. Tá? Então, vamos ver. Então, tinha um exército celestial ali. E, como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Peço-te, essa gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: Não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segue, seguindo. É seguindo. Segue. E guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: Ó Senhor, abre a estes os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem. E eis que estavam no meio de Samaria. O texto bíblico tem um humor, viu, gente? Não sei se vocês conseguem perceber. Que ele cegar, não é que esse cara sem enxergar nada. Eles foram buscar Eliseu. E o Eliseu guia eles para fora da cidade, para outra cidade, lá no norte, vai para o norte. Pega, não, vamos lá que eu vou te... Eles não conseguem reconhecer o Eliseu. O próprio Eliseu, que era que eles queriam que leva eles para longe da cidade. E eles seguem. Entendeu, gente? E porque tem vários exemplos, tá? Mas eu trouxe esse porque lembra essa passagem de Jesus aqui, que ele está lá em Nazaré, e o pessoal resolve matar ele, depois dele pregar na sinagoga. E aí, o que acontece? Ele passa no meio deles e se retira. Cegou eles. Entendeu? Então, por que eu trouxe esse exemplo? Sim, tem um exército celestial, mas ele não age como o nosso exército. Se fosse o nosso exército, ele ia matar todos os sírios. Ele não fez isso. Só dizia. Ia pegar todo mundo de Nazaré e matar? Não, gente, ele simplesmente não está na hora de eu morrer. Não. Entendeu? E aí que vem um questionamento mais profundo. Vamos. Quanto à imposição das ideias, continuou Jesus, acentuando a importância de suas palavras. Por que motivo Deus não impõe a sua verdade e o seu amor aos tirãos da terra?
Por que não fulmina com um raio conquistador desalmado que espalha miséria e destruição com as forças sinistras da guerra? Porque a gente quer isso. Isso aqui, gente, é um diálogo que está tendo com Joana de Cusa. E a Joana de Cusa queria largar o marido porque ela não tinha a mesma fé dela, viu? Queria largar o marido. Não, na verdade, ele te ama muito. Porque para aceitar você que é espírita, ele te ama demais. Pois é, porque é uma luta, coitado. Eles acham a gente feiticeiro. Tô cansada. E aí, o que que acontece? Ela quer que ele aceite a fé dela. E a gente, ela é judia, tá, gente? Agora, o Cusa, a gente não sabe. A história não diz, mas possivelmente também era judeu. Ele é romano? Não sabemos. Ele servia Herodes. Mas para ele servir Herodes não quer dizer que ele seja romano. Não sei. Mas ela era judia. Mas aí o que que acontece? Ele acendia a vela para o Deus e para o diabo. Ele ia no culto daqui, no culto de lá, porque ele estava lá. E ela seguiu Jesus, acreditou em Jesus e queria que ele aceitasse a fé que ela tinha. Morreu por ele? Não. Ela morreu foi pelo irmão. Por causa da fé dela. Não. Por ele quem? Jesus. Cheguei por ele, pelo marido. Foi um leão ou foi fogo? Foi fogo? Vários meninos. Então foi fumaça, gente, que a gente morre pela fumaça. Então, é isso que Jesus está falando com ela. Por que será que Deus, que tem todo o poder, não chega e obriga a gente a seguir? Por que Deus não faz isso? Olha só, já pensou, gente? Se Deus usasse um pouquinho do poder dele sobre nós, ele esmagava a gente. Não é? Ele fulminava a gente. Hã? Pelo que eu falei mais cedo, para essas pessoas. É isso. Então, gente, vamos ver a resposta de Jesus para ela. Ele pergunta para ela. Vamos ver. A sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as. Aquele que semeou o mundo de cadáveres desperta, às vezes, para Deus, apenas como alívio. O pai não impõe a reforma a seus filhos, esclarece-os no momento oportuno. Alguém quer comentar, gente? O que é paixão? Não é paixão de homem e mulher, não. Não é aquele fogo, não. Eu tô falando de paixão. Emoção. É. Então, gente, vão entender. A gente tem instinto. Do instinto vem emoção. Tá? Ela surge a partir daí. Então, na verdade, vem instinto, sensação, emoção, sentimento, e o último é o amor. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, então, o instinto é um impulso divino. Se eu for destruir a paixão, então eu vou destruir um impulso divino? Você acha que é possível um ser humano destruir um impulso divino? Porque no instinto existe o impulso espiritual, a nos guiar para o espiritual. Nós estamos nessa trajetória. Então, como que um ser humano pode destruir um impulso que está apoiado no impulso divino? Então, veja bem, eu tenho instinto e daí vem a emoção. Então, vamos dizer aqui, ó, vou dar um exemplo para vocês entenderem isso. Uma pessoa fala de uma maneira grosseira comigo, tá? Dá sei lá, um grito, trata mal, dá uma resposta, xinga, sei lá. Eu me sinto agredida. Eu que me senti agredida. Então, eu sinto a raiva. Ok? A raiva é a paixão. Então, veja bem, você não consegue destruir a raiva. Nunca. Mas você pode diminuir a intensidade com o autoconhecimento e a direção.
Porque não quer dizer que eu vou jogar no pescoço dele, estrangular ele. Eu consigo conter. E isso eu faço, a diminuir a intensidade e a direção pelo autoconhecimento. São chamados sentimentos primários, né? Primários, são os primários, que tem até uma briga de quantos são, né? Mas são esses. Então, gente, eu não consigo destruir a paixão, mas eu posso transformar ela. Então, como é que eu faço isso? Eu tenho que saber, mas por que que eu me senti agredida? Porque se eu sentir agredida, a raiva vai vir. E eu não tenho controle disso. Isso é automático, porque não passa pela parte de fora do cérebro. Vai no meiozinho do cérebro, que chama sistema límbico. Então, não está sobre a ação de tua vontade, mas está pela ação da minha vontade, a interpretação do que aconteceu. Entendeu o que é autoconhecimento? Então, eu vejo a minha reação. A pessoa me tratou mal, falou um palavrão comigo e eu vi a raiva. Então, o autoconhecimento é eu estudar minhas reações. Por que que eu senti agredido? Para eu reinterpretar. Então, eu transformo a paixão. Mas eu nunca vou eliminar ela. E outra coisa, eu não posso eliminar a raiva, porque esse impulso é o que a gente chama de agressividade, é que vai me dar gana para lutar pelo que eu quero. Quando eu tiver um emprego que eu não gosto e eu tenho que fazer um curso à noite, eu tenho que passar por outras entrevistas para mudar a minha vida, quem vai me dar isso é esse impulso de mudança que a gente dá o nome de agressividade. Um medalhista, muito deles usa agressividade para ser um vencedor. Então, o impulso em si ele não é ruim. Tem a energia, é energia de mudança, de sair da onde você está e enfrentar. Vem daí. Então, você não pode destruir isso. Então, por isso está falando, está transformar. Hã? Não pode nem Nem dá conta também. Mas se você pôr na luta, você só vai perder. A mesma coisa, gente, a vaidade. Mas eu preciso de um autocuidado. Então, a questão é a intensidade e para onde está dirigido. Ok? Deu para entender isso? Eu falo de novo para mim o que você falou na sequência. Veio instinto, Sensação, emoção, depois emoção, sentimento e o coroamento do sentimento chama amor. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vamos lá. E ela nunca quer que ela goste de anotar. Se você for ler todos, ela vai gostar. Não, pode falar, por favor. Como, pois, se cumpriam as Escrituras, e dizem que assim convém que aconteça, então disse Jesus à multidão: Saístes como para um salteador, com espadas e varapaus para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isto aconteceu para que se cumpram as Escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Então, gente, olha que interessante. A crustinha que ia acontecer? Não, senhora, tinha não. Tinha não. Mas era uma possibilidade grande. E Jesus apostou na possibilidade pequena, sabendo que tinha uma possibilidade grande. Por quê, gente? Porque nós somos tudo rebelde, para a gente aceitar um convite assim de primeira, a possibilidade era pequenininha, mas ele acreditou naquela possibilidade pequenininha, sabendo que tudo estava indicando, tanto que tem a profecia da cruz. Aí, pela rejeição do evangelho, foi necessária uma doação maior de amor. Aí ele doou tudo, inclusive a própria vida. Aí, o que acontece? Por isso é que tinha as escrituras, a partir daquele momento, as escrituras mostravam o caminho, tudo, que você vai ver que assim, você não acredita como que foi previsto. 500, 600 anos antes dele vir, tudo que ia acontecer. Mas aqui, Mônica, a gente entra na questão aqui, ó. O que os discípulos fizeram? Pois é. Aí a gente volta lá na última ceia. Você lembra quando Jesus falou assim:
um de vós há de me trair. O que que os discípulos fizeram? Cada um. É, e todos vão trair Jesus. Vocês conseguem enxergar isso? Porque existe traição de vários níveis. Agora, a traição de Judas é mais grave porque ele planejou. E ele estava esperando ganhar alguma coisa com a traição de Jesus. Nós vamos ver o plano de Judas na hora que ele vai arrepender, tá? Entendeu, gente? Então, todos traem, menos um, menos João. Então, gente, olha, existe a traição mais grave, que é quando o Judas entrega Jesus em busca de vantagens, não está junto a Jesus na hora que ele está sofrendo, não dá conta, é uma traição. Nós vimos aqui que João sofreu muito com isso, né? Existe os que fogem de medo, nós estamos vendo aqui para se comprometer. Existe aquele que vai negar, que é quem? Pedro. E tem um silêncio de todos aqueles que ele ajudou, inclusive os discípulos. Na hora vai ter um determinado momento que vai ter uma eleição. E eles vão se silenciar. Silêncio é igual o Kardec falava. Basta não fazer o mal, tem que fazer o bem. Tem que ser proativo. É só... Exato. Isso. E agora é fácil a gente compreender isso, sabe, gente? Porque eles estavam no nível evolutivo nosso. E eu já provei para vocês que nós todos aqui somos escravos ainda do instinto. Porque é assim, sabe? Você põe um bolo ali na sala, do lado, o povo larga os computadores aqui, não guarda microfone no lugar, sai tudo desesperado, que a barriga está com fome, larga tudo e vai para lá. Não lembra de ventilador. Isso é movido por instinto, gente. Nós todos estávamos com fome, eu estava cansada, taquei o meu dedo, que acabar essa reunião logo, eu quero comer. O outro deixou o ventilador ligado, o outro deixou o microfone, o outro deixou o computador ligado. Quer dizer, o estômago falou mais alto, todo mundo movido pelo instinto. Esqueceu o dever. E eles também são. Se eu sou movida pelo instinto, gente, quer dizer o quê? Que na hora que eu senti medo, eu, às vezes, vou fazer coisas que eu racionalmente vou achar feio, vou ter vergonha. Por exemplo, fugir. E deixar aquela pessoa que eu amo sozinha. Então, vamos lá. Escritura individual, capítulo 94. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos, deixando-o, fugiram. O desígnio a cumprir-se não constitui a característica exclusiva para a missão de Jesus. Cada homem tem um mapa da ordem divina em sua existência, a ser executado com a colaboração do livre-arbítrio, no grande plano da vida eterna. Agora, olha que interessante. Quando Jesus fala assim, ó, mas isso aconteceu para que se cumpra as escrituras e os profetas. O que ele está dizendo com isso, gente? É necessário para dar credibilidade. Deus está no comando. A coisa aqui não virou caos, não, gente. Encosta a porta, por favor, já está começando. O que acontece? Isso aqui não está sem direção, não. Deus está no comando. Eu já sei o que vai acontecer. Está tudo sob controle, não desespera, não. Aí ele sai fugindo. Ele acabou de explicar para eles. Falou, ó, estava tudo previsto. Deus está no controle. Não está tudo desorganizado, me pegando desprevenido. Exatamente. Porque ele está dizendo, olha, eu estou no controle aqui. Não estou sendo pego desprevenido, eu estou sabendo o que está acontecendo. Deus está sabendo que isso vai acontecer. Está tudo conforme. Aí ele sai correndo. São fracos. Aí ele vai falar que essa questão de ter um desígnio não é só para Jesus, que nós também temos, tá? No plano da vida eterna. Tá? Agora, olha aqui, cada um tem um mapa de ordem divina em sua existência. Cada um de nós tem um lugar na criação, um papel na criação.
Então, gente, quando a gente vai nascer, a gente faz uma combinação que a Jonas chama de o mito pessoal. O que é o mito pessoal? É o que eu combinei com os meus orientadores o objetivo daquela vida. Ninguém aqui reencarnou para virar anjo. Não, você está reencarnando para você descobrir um colírio que vai ajudar lá o não sei quem, uma doença lá. Você está reencarnando para resolver aquele problema lá com teu irmão. Vocês dois não podem chegar perto um do outro. E essa relação que você tem que trabalhar, você está nascendo com um projetinho. E aí, cada vida tem um projetinho. Mas atrás desses projetinhos tem um projetão, que é você estar capacitado para assumir o seu papel na criação. Entendeu, gente? Então, todos nós temos um desejo. Acima de tudo, nesse sentido, toda criatura pensante não ignora que será compelida a restituir o corpo de carne à átomo. Tua oportunidade tem fim. Que bom chegar antes, você não chegar mesmo. Você tinha... Essa data só Deus sabe, né? Pode vir. Os companheiros menos educados sabem, intuitivamente, que comparecerão a exames de contas, que se lhes defrontarão paisagens novas, além do sepulcro, e que colherão, sem mais nem menos, o fruto das ações que houverem semeado no seio da coletividade terrestre. Gente, quantas vezes nós já morremos? Então, não adianta você falar, eu não sabia, não, bem. Você sabe. Lá, igual ele está falando intuitivamente no seu inconsciente, você sabe, você vai prestar contas. A gente sabe. Não tem como você falar que não sabe, não vai colar. Em geral, porém, ao homem comum desse contrato, entre o servo encarnado e o Senhor Supremo, parece extremamente impreciso e prossegue, experiência afora, de rebeldia em rebeldia. Mas olha o que ele fala, gente. Porém, o homem comum acha que esse é um contrato impreciso. Mas por que para o homem comum é impreciso e para nós não devia ser? Sim. Uma das coisas. Mas ele está falando assim, ó, tu tem uma coisa para fazer nessa vida. E você tem um tempo para fazer isso. E isso devia ser uma coisa mais clara para você, do que você veio fazer aqui. Ao homem comum, essa percepção é uma coisa muito confusa. Então, ele fica rebelde, ou seja, ele perde foco. Ele fica rebelde, ele não tem foco. Porque, através do autoconhecimento, que eu entro dentro de mim e sei qual é o meu mito pessoal, ou a minha vocação, o que eu vim fazer aqui. Autoconhecimento. Que a gente veio fazer muito fácil. Está escrito no tanto de livro. Ninguém para fazer isso é que é difícil. Não, eu estou falando o seguinte: o mito pessoal é um sentido, é um significado, não é, vamos dizer, gente, ao geral, qual que é o objetivo? O reino dos céus dentro de nós. Mas a cada encarnação eu tenho uma combinação do que eu vim fazer aqui. E quem me dá essa clareza é o meu autoconhecimento, que vai fazer eu perceber. E nessa vida, aonde eu tenho que focar. E quer dizer, que todo mundo está aprendendo a fazer a mesma coisa, amar uns aos outros. Exatamente. Todos nós vamos aprender a fazer isso, é que muda para cada um, mas o objetivo de todo mundo é esse: aprender a amar. O instrumento que você vai fazer. Se você tem como decisão baseada nisso, não é. É que instrumento que foi colocado na minha vida para me desenvolver isso. Será, Vânia, que muitas vezes ocorre esse medo da morte, já que nós já reencarnamos muitas vezes, não tem também esse receio de a gente chegar lá e dar conta com a nossa consciência que a gente parou. A questão é o seguinte, Vânia, não tem problema em falhar, mas você tem que assumir tua responsabilidade nisso. Essa que é a questão.
tá? Fuga porque a gente não quer assumir. Não quer assumir. Só vai dar. Agora, o medo da morte, né, mas o medo da morte tem a ver com você não ter vivido. Entendeu? É isso que É. Então vamos lá. Nem por isso, todavia, a Escritura, principalmente nos parágrafos da morte, deixará de cumprir. Ele está querendo dizer escritura, igual foi para Jesus, que tinha uma previsão, nesse sentido, uma profecia. Para nós também, aquilo que estava previsto, estava combinado, vai cumprir, bem. Você não fez? Vai cumprir. Você fez? Vai cumprir. Leis divinas. É. O momento desse particular surge sempre com múltiplos pretextos para que as determinações divinas se realizem. Por exemplo, cada um morre, é um atropelamento, é uma doença, você dorme, não acorda. Tem mil maneiras, né, gente? Vai cumprir. No minuto exato, familiares e amigos expulsionam em diferentes mundos de ideias, através das esferas de perplexidade, do temor, da tristeza, da dúvida, da interrogação dolorosa e, apesar da presença tangível dos afeiçoados, do quadro de testemunhos que lhe dizem respeito, o homem atende sozinho no capítulo da morte, aos itens da escritura grafada por ele próprio, diante das leis do Eterno Pai, com seus atos, palavras e pensamentos de cada dia. Então, gente, mesmo que você esteja rodeado de pessoas, vocês estão habitando paisagens emocionais diferentes. Vai ter aquele que está cheio de dúvida, tem aquele que está em tristeza, aquele que está em temor. Então, que está cheio de interrogação. Então, mesmo que você esteja é, rodeado de pessoas, emocionalmente você vai fazer essa trajetória sozinho. Tá? E é importante isso, porque nós, assim, não adianta você estar aqui, no meio de pessoas, do estudo, todo mundo bem intencionado. É o que você faz, o que você pensa e o que você fala é que vai definir O seu o seu momento. seu momento. Como ele vai ser, né? E como você chega do lado de lá. Ok, gente? Então, a gente não pode nem achar que só por estar aqui resolve, nem usar de desculpa por estar em outro lugar. É isso aí. Se fosse só, se só saber resolvesse, é isso aí. Eu não lembro o nome, mas tinha um palestrante espírita. Não sei se eu ouvi isso na minha cidade, que eu vi numa casa espírita lá também. Ou se foi aqui. Mas era um palestrante espírita que ele estava lá sempre muito presente e compartilhando todas as obras, enfim, de Allan Kardec. E aí, quando ele desencarnou, ele foi para o umbral. E quem foi salvar ele era a pessoa que sentava no fundo e sempre ouvia o que ele dizia. E E fazia. fazia. Nossa, Ele fazia o que ele falava. Perigo. é fácil que eu falo, mas não fácil que eu faço.